Importância de estarmos aqui nas quartas-feiras. Sei que hoje teve uma dificuldade de trânsito, foi bem atípico hoje, mas chegamos. Que Deus continue conservando o coração de vocês, para que vocês possam cada vez mais estar reunidos como igreja, como comunidade, aprendendo. Hoje foi um dia bem corrido. Normalmente, segunda e terça são os dias que eu preparo a ministração da quarta. Sexta e sábado são os dias que eu preparo a ministração do final de semana. Mas segunda e terça foi bem corrido. E infelizmente não deu muito tempo de preparar algumas coisas. E eu preparei hoje. Só que aí acumula, né, irmãos? Trabalho. Então cheguei na loja, tinha um monte de mercadoria que tinha chego lá. Você precisa pôr para venda. Precisa atender as duas demandas. E aí foi um dia bem corrido. Na hora do almoço a Vilma, vamos almoçar? Eu falei, hoje não dá. Então a gente está aqui desde manhã, e eu não tomo café de manhã, só o café preto mesmo. E aí você chega cansado, irmãos. Eu cheguei em casa, era 7h05. Tomei aquele banho correndo, juntei as meninas, vamos embora para a igreja. Ainda bem que eu moro pertinho. Aí você chega cansado na igreja, mas aí tem uma xícara de café, que isso alegra muito o meu coração. Tem vocês aqui que também alegra muito o meu coração e que traz sentido para tudo aquilo. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que não se deixam ser influenciados pela maioria. A maioria não está aqui. Muitos por trabalho, outros por algumas demandas pessoais, mas da maioria que não está, a grande maioria desta maioria é porque não quer estar, infelizmente. A palavra de Deus, ela tem ficado de lado na vida das pessoas. Então não permita isso para a sua vida. Tem uma frase de um pastor que ele diz, se a tua fé não te leva para o culto, dificilmente te levará para o céu. Isso é uma verdade. Se não temos força para vir para o culto, o que dirá o céu? O culto da quarta, assim como o culto do domingo, ele tem que ser inegociável. Como eu disse, é só numa questão de trabalho, numa questão de doença, num imprevisto que aconteça. Se não, precisamos estar aqui como igreja. Então, eu quero parabenizar vocês que continuem vindo sempre. Nem sempre vai ser a melhor mensagem, nem sempre vai ser o melhor estudo, mas eu posso te dizer que é o meu melhor. Eu tento fazer sempre o meu melhor, para que vocês possam crescer e aprender, amém? Como eu disse, uma parte entristece, porque eu gostaria que essa igreja estivesse como no domingo, mas a outra me deixa muito alegre de saber que vocês estão aqui, mesmo diante das lutas, das correrias e das dificuldades. E o estar aqui é uma escolha, né? E isso vai desde pastores, líderes, voluntários, membros, que simplesmente optaram em não estar, não querem estar. E aí é uma escolha de cada um. Existem igrejas que... É um bate-papo aqui, tá, irmãos? Existe igreja... Você pode estar falando, o pastor está desabafando. Então não, é uma conversa para você entender um pouco a cabeça do pastor. Existem igrejas que acaba rotulando, talvez essa não é a palavra certa, ou melhor, acaba trazendo em evidência aquelas pessoas que mais contribuem, aquelas pessoas que mais participam. Então, nossa, essa pessoa ela dá um dízimo muito alto, então essa pessoa ela precisa estar aqui para mim não perdê-la. A igreja devia ser diferente, né? Ela deveria ser com pessoas que estão disponíveis a querer aprender, a querer estar aqui na igreja. Como que eu dou altar para uma pessoa que não senta para ouvir? Como que uma pessoa ministra na adoração se ela não senta para aprender a palavra de Deus? Então, a nossa igreja ela não se move por isso, ela não se move pelo dízimo de ninguém. Ele é dizimista, então tem que dar oportunidade. Não, irmãos, não, a gente constrói com quem quer construir. E quem quer construir, não negocia algumas coisas. Então, continuem não negociando, porque eu espero poder construir uma igreja, uma comunidade com pessoas como vocês. Pessoas que entenderam a importância de estar no altar. Não é talento. Não é talento que a pessoa como canta, como prega, como faz, como acontece.
Irmãos, tem banda de secular que toca melhor que a gente. Tem coach que fala melhor do que qualquer um de nós aqui. Então, não é essa questão só do falar. Porque é o que eu digo para a Vilma. A igreja ela não pode se mover simplesmente por talento, mas sim pelo espírito que porta. E o espírito que porta, ele precisa ser um espírito que também porta na obediência, na submissão, na honra. Vocês me honram, de verdade. Não é fácil, irmãos. Eu queria estar em casa, assistindo um jogo de futebol que eu tanto amo. Queria estar lá, sentadinho lá. Agora está jogando Mirassol e Cruzeiro. Mas podia estar. Hoje à tarde deixei no YouTube lá, fiquei assistindo Jacareí e Jabaquara. Jacareí agora tem um time, estava ganhando de 1-0, não sei se ganhou, porque depois eu desliguei lá, não assisti o resto. Eu amo futebol, eu gosto de futebol. Eu poderia estar em casa, mas estou aqui com vocês, e vocês me tornam assim, vocês me trazem honra com a presença de vocês. Então eu sei que nem sempre vai dar para estar, eu sei, porque tem dias que eu também não vou estar, né? Semana que vem eu não vou estar na quarta-feira aqui. Quem vai estar ministrando aqui vai ser o pastor Militão, tem um compromisso familiar. Nem sempre dá para estar, mas também nem sempre não dá para não estar, né? Então vocês, volto a dizer, são figurinhas carimbadas aqui da quarta-feira. Eu fico muito feliz, e eu espero que isso se alastre para toda a igreja, que as pessoas aprendam, porque o verdadeiro avivamento, irmão, não vai vir o dia que vir um cantor aqui, vai ser o dia que nós tivermos um entendimento do que nós estamos fazendo como igreja. Esse avivamento ele vai chegar. Nós recebemos uma palavra essa semana de uma pessoa dizendo que esta igreja ela é muito importante para a cidade de Jacareí, e eu creio nisso. Talvez não agora, talvez não para este momento, mas para um legado, para um futuro, para aquilo que será construído. Eu creio que esta igreja ela é importante sim para a cidade de Jacareí, mas talvez nós ainda não nos tornamos importantes porque não entendemos o que estamos fazendo. Desculpa falar isso com vocês, que talvez vocês eram os que não deveriam ouvir, mas é uma forma de honrar vocês, sabendo o que se passa no meu coração. Mas a gente continua. Quarta-feira que vem eu vou convidar de novo. Amanhã vou convidar de novo. Vou mandar lá o materialzinho para ver se as pessoas se empolgam de estarem aqui. Talvez um dia alguém vai olhar e falar: poxa, existe uma dedicação ali daquela liderança, eu preciso estar lá. E eu volto a dizer para vocês, essa dedicação é honrada com a presença de vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós temos visitantes lá atrás, tem a Ana Paula, da Igreja Madureira. Ana Paula, seja muito bem-vinda em nosso meio aqui. Eu perguntei para ela a primeira vez, ela falou: não, eu já vim 2 cultos de domingo. Quando vem 2 cultos de domingo e um de quarta-feira, a gente já faz a carteirinha de membro, viu? Depois vai ter que falar com o pastor Luiz lá. Tô brincando, manda um abraço pro pastor. Que Deus abençoe, lá do Esperança, né? Deus abençoe grandemente. Tem ali também o Eliel, Damares, são de casa, né? Os filhos são daqui também, mas estão aqui hoje nos visitando aqui. Tem mais alguém que nos visita? Se tiver, dá um tchau. Eu vou... lá, tem um casal lá. A motoca da hora, hein? Aquela motoca da hora é daquele casal ali atrás ali, que Deus possa abençoá-los em nome. Vocês são de alguma igreja? Não. Não, vocês não eram de nenhuma igreja agora. Sejam bem-vindos. Os nossos cultos de domingo são às 18h30. Vai ser um prazer recebê-los aqui também. Lembrando que nessa semana nós temos conferência. Sexta, sábado, domingo e segunda. Sexta, sábado e segunda, 19h30. Domingo, 18h30, tá bom? Então venha, participe. Vai ser uma noite muito bacana. Os jovens estão aí bem empolgados. Principalmente a liderança está preparando tudo para que seja uma noite, para que sejam noites abençoadas da parte do Senhor. Vamos lá? Fruto do Espírito. Se você trouxe a sua Bíblia, pega comigo Gálatas 5, 16, 25. Lembrando que nós não temos a transmissão ou a projeção, a transmissão está tendo, nós não temos a projeção, então é o que eu ponho aqui, então tem coisas que não vai aparecer o texto. A gente está meio acostumado a aparecer tudo ali, né? No caso desse não tem. Então se você tiver sua Bíblia, pega aí, se não, fique com seus ouvidos atentos. Nós vamos ler o texto que é base para o nosso estudo de hoje. Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei.
verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rinchas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivêssemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que Paulo está falando que contra essas coisas não há lei? Que lei é essa? O que acontece é o contexto do porquê a carta foi escrita. Então eu recomendo, você que já tem a sua Bíblia em casa, existe uma Bíblia de estudo da NAA, é barata, você vai pagar uns 200 e poucos reais nela. E aí você compra lá, vai ter o contexto do porquê aquele livro foi escrito, para quem foi escrito, tá bom? Então, invista nisso, tenha a sua Bíblia de estudo, tá? Quem sabe esse ano você está fazendo a leitura sistemática da Bíblia, e o ano que vem você vai poder, além de fazer a leitura, também se aprofundar em algumas coisas a mais. Então faça esse investimento para o próximo ano. Tem um ano inteiro aí para você ir guardando um dinheirinho e comprar uma Bíblia aí da NAA no final do ano. Então, qual é o contexto da carta? A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da região da Galácia, atual Turquia. Por quê? Porque havia um problema central nessa igreja, o legalismo. Os cristãos estavam sendo ensinados que precisavam guardar a lei para serem salvos. Ou seja, os líderes daquela igreja, possivelmente judeus, eles estavam incentivando os gentios a também guardar a lei. Então, por isso que Paulo está falando que contra essas coisas não tem lei, ok? Então, é sobre essa lei, é a lei do Antigo Testamento. Paulo então mostra que a salvação é pela graça, não é lei. A vida cristã não é conduzida pela lei, mas pelo Espírito, e a evidência de uma vida no Espírito é o fruto. Paulo está lutando contra essa legalidade, contra as pessoas que viviam uma religião de fachada, porque, irmãos, é muito fácil você colocar uma lista do que pode e não pode, você fazer só o que pode, você não fazer o que não pode, e está tudo ok. Só que o Evangelho ele vai além. O Evangelho é você crucificar a sua carne, os seus desejos, as suas paixões, assim como nós lemos aqui. Então, Paulo está justamente escrevendo a esta igreja que tem esse problema. O problema do quê? Colocar as suas forças sobre a lei. E Paulo está falando, não é sobre a lei, mas sim sobre a graça. Não é conduzir a sua vida por um pode e não pode, é ser conduzido pelo Espírito Santo. E aí ele fala que a evidência dessa vida são o fruto. O texto aos Gálatas explora o fruto do Espírito como manifestação externa da nossa natureza de cristão, estabelecendo um contraste fundamental com as obras da carne descritas. Então, o autor, que é Paulo, ele faz um contraste muito grande daquilo que é obras da carne com fruto do Espírito, tá? Então, o autor utiliza da metáfora da árvore para ensinar o caráter espiritual não como um esforço humano automático, mas o resultado de permanecer em Cristo e permitir que a influência do Espírito Santo governe o espírito humano recriado. Então, Paulo, a preocupação dele é: vocês não têm que ter uma lista do que pode e o que não pode. Por quê? Porque essa lista só funciona quando eu estou diante de outras pessoas. Então, diante das outras pessoas, eu olho para a lista e falo: nossa, eu não posso fazer isso, aí eu não faço. Mas quando eu estou sozinho, eu faço. Por quê? Porque não tem ninguém para me julgar, não tem ninguém para me condenar, não tem ninguém para apontar o dedo, tá? Isso é o legalismo, isso é religiosidade. E aí Paulo está falando assim: olha, vocês não precisam ser, ou vocês não devem ser governados por isso, vocês precisam ser governados pelo Espírito Santo.
O fruto do Espírito é um pacote único de características que emergem da vida de quem está sendo transformado por Deus, e não uma coleção de traços isolados. Os dons são dons isolados. Então você pode ter um dom, você pode ter outro dom, você pode ter 2, 3 dons. Foi o que a gente conversou semana passada. Agora, já na questão do Espírito, do fruto do Espírito, não é um traço isolado. Não dá para me amar e ser explosivo. Não dá para mim ter alegria, mas não ter paz. Mas a gente vai falando mais sobre isso para frente. Eu vou trazer uma ideia melhor para que vocês possam entender. Então essas qualidades não são fruto do esforço humano apenas, mas do Espírito Santo trabalhando no interior do crente. Então não é simplesmente você definir, olha, eu não vou mais fazer isso. Precisa ter uma ação do Espírito Santo em você. O fruto do Espírito não pode ser abordado em nenhuma outra perspectiva que não seja o contexto do contraste com as obras da carne. Então é por isso que Paulo faz um contraste. Ele primeiro mostra as obras da carne e depois ele mostra as obras ou fruto do Espírito. E aí tem essa tabela: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade e assim por diante. E ali do lado nós temos os frutos do Espírito. Então não tem como a gente falar dos frutos do Espírito não contextualizando com aquilo que são obras da carne. Então o apóstolo Paulo, ele traz primeiro uma lista daquilo que o humano ou o homem é inclinado a fazer e sente prazer em fazer, e depois ele traz uma lista daquilo que o homem realmente deve fazer, ok? Então Paulo faz um contraste direto. A carne produz confusão, divisão, desequilíbrio. Então tudo aquilo que é produzido como obra da carne vai trazer isso. Se você vive pelas obras da carne, pode ter certeza que a sua vida é repleta disso daqui: confusão, divisão e desequilíbrio. Mas se você é conduzido pelo Espírito Santo e você produz frutos, traz unidade, equilíbrio e maturidade. Então é exatamente isso que Paulo está lutando com a igreja dos Gálatas. É justamente isso que Paulo está ensinando aos Gálatas a respeito daquilo que o Espírito produz e daquilo que a carne produz. E automaticamente é aquilo que o Espírito produz, um Espírito transformado pelo Espírito Santo, e a carne caída pelo pecado original. A vida com Cristo, ela tem a marca da frutificação. Então você vai ver que, olha o que Jesus fala em João 15, 1:8. Ele traz o exemplo da videira. Ele fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. E se o ramo estiver ligado na videira, esse ramo vai frutificar. Videira é isso aqui, irmãos. Talvez você não... Os jovens aí falam: o que é uma videira? Videira é o pé de uva. Eu trouxe uma mensagem há um tempo atrás, deve estar no YouTube da igreja, que é a triliça e a videira. Que nós estamos mais preocupados com a triliça do que com a videira. Só que o que traz fruto não é a triliça, o que traz fruto é a videira. E se a videira ela está completa, ou se ela está bem, a triliça nem aparece. O que é a triliça? A triliça é, tá vendo esses pedaços de pau aqui, ó? É o que sustenta. Ele não é uma árvore, ele é um ramo. Se você não colocar, ele vai pelo chão. É igual o pé de abóbora. Aí você precisa deixar suspenso para que nasçam os cachos de uva, porque se a uva começar a nascer no chão, vai apodrecer. Então a triliça é só para sustentar a videira. Mas nós estamos tão preocupados com a triliça que não damos espaço para a videira. Mas a minha triliça é linda, a minha triliça é maravilhosa. Talvez nós estamos na nossa vida construindo uma triliça para que as pessoas olhem e falem assim: uau, que crente, que fantástico, que pessoa formidável. Mas e a videira? Porque, como eu disse para vocês, quando a videira ela está bem, quando a videira ela está formada, a triliça nem aparece. Então nós precisamos parar de se preocupar tanto com a triliça e se preocuparmos mais com a videira, porque o que traz fruto é a videira. E Jesus está falando assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, e se você estiver ligado em mim, aí vocês vão gerar frutos. Então essa vida com Cristo, quando você fala vida com Cristo, uma das marcas da vida com Cristo é frutificar, é gerar frutos. Qual é a expectativa de Deus? João 15:8. Naquele texto que nós não lemos, mas está lá e você vai receber o PDF.
A expectativa que Jesus está dizendo ali é isso aqui, ó: nisto é glorificar o meu Pai, e que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Deus não está falando assim, olha, vocês deem fruto. Ele está frisando, Jesus está frisando, vocês deem muitos frutos. A questão é que tem gente que nem fruto está dando, nem fruto está produzindo. E aí é um problema, porque o texto também, além dele nos mostrar qual é a expectativa de Deus, ele nos apavora. Pelo menos eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro demais. Eu conversava com a Vilma, acho que hoje ou ontem, e ela falava assim, o que está acontecendo? Eu falei, eu acho que eu estou me cobrando demais. Então, existem alguns resultados que você espera que aconteçam, e quando não acontece, em vez de eu olhar para as circunstâncias, eu acabo olhando para mim mesmo. Então eu falo, será que não sou eu o problema? E eu começo a me cobrar demais. E quando eu leio a Bíblia, isso me apavora. Por quê? Porque quando há uma expectativa de Deus, toda vez que você lê um texto que Deus está te mostrando uma expectativa, normalmente Ele vai te trazer aquele resultado, se a expectativa não for atendida. E olha o que diz no verso 6, atenção: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Ou seja, se você não der frutos, mas para dar frutos eu preciso estar ligado na videira. Se você não der fruto, você será o quê? Lançado fora. Jesus aqui está falando nitidamente, claramente de salvação. Ele não está dizendo que eu escolhi quem vai dar fruto. Essa é para todos. Todos nós temos a oportunidade de dar frutos. É por isso que eu digo que cada pessoa precisa ser do seu jeito. Não dá para você vir aqui e quando você for ministrar algo, você fala assim, nossa, deixa eu ver o jeito que o pastor Diogo fala, eu vou falar igualzinho ele. Não, porque talvez o seu jeito vai alcançar pessoas que o meu jeito não alcança. E aí vamos gerar frutos. O que é igreja? Igreja é graça sobre graça, é a multiforme, a graça de Deus, que é o quê? Só existe um Cristo se houver pessoas. Não existe um Cristo se houver um pastor. Porque eu em si só, eu não tenho tudo aquilo que Jesus tem para derramar sobre essa igreja. Então há uma porção daquilo que Deus quer derramar sobre essa igreja que está na vida da Dai. A Dai vai ministrar aqui no culto de ceia. Ela vai derramar uma porção sobre a igreja. Semana há uma porção daquilo que Deus quer fazer na igreja que está sobre a vida do pastor Militão. E quarta-feira que vem quem vai pregar aqui é o pastor Militão. Nós vamos pular um dia da série, depois eu volto. Não vamos continuar, mas o pastor Militão vai trazer uma mensagem para vocês, e depois nós voltamos para continuar a série Espírito Santo. Mas ele vai derramar algo sobre a igreja. Então não existe uma igreja de uma pessoa. A igreja só existe quando há pessoas. E aí existe algo que está sobre mim, algo que está sobre cada um de vocês aqui. Então, todos nós, Deus tem uma expectativa que deem muito fruto. Não é simplesmente dar fruto, ou pior ainda, não dar nenhum fruto, tá bom? E se eu não der fruto nenhum, eu vou ser lançado e jogado fora. Tudo bem, a questão, gente, é que muita gente olha assim e fala assim, nossa, Deus, Ele quer meter o pavor na gente, né? Não, Ele só está te avisando, para quando chegar naquele dia, Ele fala assim, mas eu não te avisei? Agora, você fez a escolha, você escolheu não gerar frutos, você escolheu esconder seu talento, você escolheu ser um servo mau, você escolheu. Agora, seria injusto da parte de Deus se eu chegasse naquele grande dia e Deus falasse assim, cadê seus frutos? Que fruto? O Senhor nunca falou nada? Ah, mas você não tem fruto? Não, então você vai ser lançado fora. Mas eu não vou ser pego de surpresa. Eu sei o que Ele espera de mim, eu sei quais são as expectativas de Deus. Portanto, a vida com Cristo tem uma marca da frutificação. Dar fruto é a meta, é a missão que cada um de nós tem. A expectativa que Ele estabeleceu é o resultado do fluir da vida dele. Ou seja, não há perspectiva de pensar numa vida cristã que não tenha a marca de frutos. Olha que interessante isso que eu coloquei aqui. É a missão dada a cada um de nós, que nós tem, e a expectativa que Ele estabeleceu é o resultado do fluir da vida dele. Ou seja, o fluir da vida dele passa por mim. Por quê? Porque Ele é a videira, eu sou o ramo, e aí gera o fruto. O fruto é por causa do ramo? Não, o ramo ali só é um acessório. Ele
ele só faz parte de algo que é gerado pela videira, pela raiz. Então, é exatamente isso, é o resultado do fluir da vida dele. O que tem fluído de você? O que tem saído de você? Fluir, né? A palavra fluir é sair, é expurgar, é pôr para fora. O que tem saído de você? É vida ou é morte? É fruto ou não fruto? É fruto ou obras da carne? Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Qual é a forma de saber que a pessoa é cristã? Qual é a forma de saber que a pessoa tem uma vida com Cristo? Eu sei, pastor, eu vou lá no Instagram e eu olho a bio dela, e aí se ela for cristã, ela vai pular, cristão, aí embaixo coloca, e Sagitário, né? E corintiano ainda, meu Deus do céu, misericórdia, vai Corinthians, né? O Corinthians ganhou nada, né? Perdeu. E aí a pessoa põe lá, agora eu sei que a pessoa é cristã, pastor, porque eu fui lá e olhei. Eu sei que a pessoa é cristã porque eu vi ela postando uma foto na igreja. Eu sei que ela é cristã porque ela me disse que é cristã. Tá, mas a pessoa, nós sabemos se ela é cristã se ela tiver isso daqui, ó, frutos. Eu sei quem é cristão não é porque frequenta a igreja, porque a palavra de Deus diz que junto com o trigo nasce o joio. Só que não cabe a nós separarmos. Ele vai separar, Ele vai tirar. Então tem gente aqui que tem cara de trigo, parece trigo, mas é joio. Tem um vídeo que é muito engraçado de um cara que pega o trigo e o joio, os dois sequinhos, e aí ele pega o trigo e ele faz assim, ó, na mão. Aí ele assopra aquele farelo, sobe e fica o quê? Fica a semente do trigo, alimento. Aí ele pega o joio igualzinho, ele faz assim, ó. Aí ele sopra, o que tem dentro do joio? Nada, tem aparência. E Paulo vai dizer que é necessário que haja essas pessoas para que nós possamos ser aprovados. Então essas pessoas, elas estão aqui para nos ensinar e até mesmo para nos empurrar para o nosso propósito. Dá vontade de dar? Lógico que dá, eu sei que dá. Ou se sei, né Cleide? Ou se sei. Mas são essas pessoas que nos aprovam, são essas pessoas que tiram de nós muitas vezes o nosso melhor, porque é com elas que nós aprendemos a ser cristão. É você amar os seus inimigos, é você perdoar quando você tem razão, e aí você vai aprendendo o que é ser cristão. Então, é frutos. A pessoa é cristã, não me importa o que ela diz, quais são os seus resultados? Só que tem esse problema, você pode gerar o bom ou o mau fruto. Na Bíblia, a ideia de fruto está relacionada com a natureza da árvore. Mateus 7,15, vou ler rapidinho para vocês. Se você for rápido de endereço, pega aí, se não, escuta. 5 versículos. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que produz bom fruto é cortada, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Olha, não é mais Paulo falando aqui não, agora é Jesus. É Jesus que está dizendo aqui, olha, que toda árvore não boa, apesar que no outro texto também que nós lemos de João, é Jesus também, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui, mais uma vez, é que toda árvore boa, toda árvore que dá mau fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Só que cuidado, por quê? Porque existem pessoas que têm jeito de ser crente. Ele falou aqui, ó, falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. E aí como você vai reconhecer? Aí nós precisamos pedir para Deus aquele dom, que eu falei semana passada, que é o dom do discernimento. Quando alguém falar assim, olha, eu quero ir na tua casa, você precisa discernir, essa pessoa é uma pessoa que vai trazer vida, vai trazer um bom fruto ou vai trazer um fruto ruim, antes de você abrir a porta da sua casa, antes de fazer uma aliança com alguém. Discernimento, irmãos. Por quê? Não é porque está na igreja, não é porque está na igreja que é boa pessoa. Existem os infiltrados aí, cuidado.
Verso 16: pelos seus frutos vocês os conhecerão, por acaso se colhem frutos de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Isso é um padrão, porque o fruto está relacionado com a natureza da árvore. Luciano Subirá fala, para mim é a pessoa que embasa meus estudos, eu amo Luciano Subirá, e existem muitas mensagens, se você quiser se aprofundar mais sobre os dons, frutos do Espírito, existem inúmeras mensagens do Luciano Subirá na internet a respeito disso, mas ele fala, quando ele fala sobre isso, está relacionado com a natureza da árvore, é o que? Você não vai achar num pé de goiaba um mamão, você não vai achar num pé de banana uma laranja. Então o fruto está relacionado com a natureza da árvore, e assim é os bons e os maus frutos. Paulo está trabalhando no livro de Gálatas o que diz respeito a essas questões de natureza. Então Paulo ele está tratando essa natureza, a natureza que nós temos. Digo porém o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque, irmão, nós temos uma natureza caída, a qual só a lei não é suficiente. É por isso que Jesus fala com Nicodemos. Vamos falar de Nicodemos daqui a pouquinho. Quando ele fala da velha natureza, ele está pegando todo o contexto construído com clareza a partir de Romanos 5, que é a queda, o pecado original de Adão passou por todos os homens. O que ele chama de Romanos 7, 8, ele chama de carne pecaminosa, ou pecado que habita em nós. Ele está falando do problema de natureza. E aí eu já falei isso aqui na igreja, aí você talvez está chegando agora, nesse negócio de crente, e fala assim, então foi por causa de Adão. Você conhece a história, por mais que você não seja crente, mas você conhece a história. Foi Adão pecou e eu errei, sim, mas o que eu tinha a ver com isso? A culpa é de Adão, é injustiça de Deus. Aí Deus equilibra a balança, porque qual é a proposta para Adão e Eva? O fruto está aqui, você tem a escolha de comer ou não comer. Se comer vai morrer, pronto, é uma palavra de Deus, não foi? Então tem a palavra, se comer vai morrer. Ele foi lá e escolheu comer, então ele fez uma escolha. Aí você fala, então olha a injustiça comigo. Tá bom, aí Deus foi lá e igualou a balança. Ele chegou diante de você e falou assim, lá em João 3,16: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu Filho. Então Deus está falando assim para você, assim como eu fiz uma proposta para Adão, eu estou fazendo uma para você. Agora faça a escolha. Então esquece Adão. Em Cristo nós é uma outra história. Deus está chegando diante de nós e falando assim, escolhe, você quer vida ou morte eterna? E quando falamos de morte eterna, não estamos dizendo que morreu, acabou. Estamos falando de separação com Deus. A eternidade é para todos, aqueles que estarão com Deus e aqueles que não estarão com Deus. Então é isso que Paulo está tratando, essa natureza que nós herdamos de Adão. Mas eu herdei a natureza de Adão. Sim, mas eu também herdei o Espírito Santo. Vê que está sempre, a balança está sempre equiparada, está sempre igualada. E Deus sabe das suas falhas, dos seus erros. Ele não está te culpando e nem te cobrando pelos seus erros. Só está falando, a partir de agora faça novas escolhas. A partir de agora ajusta o que precisa ser ajustado. A partir de agora você conhece a verdade. E Pedro vai falar assim, que era melhor que não conhecêssemos a verdade, mas já que conhecemos, nós precisamos caminhar sobre ela. Jesus e Nicodemos, olha Jesus tratando com o homem da lei, falando assim, olha Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí tem aquela conversa de Nicodemos, que ele não entende o que está acontecendo, ele fala de uma natureza, ele fala assim, mas vou ter que nascer do quê? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Tem como um homem velho nascer de novo? Aí continua, e aí Jesus fala para Nicodemos exatamente assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está falando você já nasceu da carne, mas agora você tem a escolha de nascer do Espírito. Faça essa escolha, porque se você não nascer do Espírito, você não verá o reino de Deus. Nascemos do Espírito de Deus e somos seres espirituais. Olha o que Paulo vai dizer, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele. Não tem como, irmãos, se relacionar com Deus se nós não nascermos novamente do Espírito Santo. É por isso que Jesus, para aquela mulher samaritana, ele vai dizer para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou seja, a adoração está ligada a uma nova natureza.
Eu posso vir aqui e cantar louvor sem ser de Deus? Posso. Eu posso vir aqui e pregar sem ser de Deus? Posso. O que eu não posso é gerar bons frutos, porque a palavra diz que a árvore má não gera bons frutos. A Anitta pode cantar um louvor? Pode. Ela falou que gosta de louvor, né? Essa semana aí. Pode cantar louvor? Pode. Lógico que pode. A questão é, pode sair um bom fruto de uma árvore mal? Será que pode? O que nasce de novo é o nosso espírito. Você não vai nascer de novo. Você vai continuar aí, desse jeitão seu aí mesmo. E o nosso espírito recria o que recebe a nova natureza, a natureza de Deus, habitando numa carne corrompida. A carne é corrompida. Essa estrutura terrena, ela é corrompida, ela é inclinada ao mal, ela tem desejos. E é sobre isso que Paulo está falando. Eu sei que você vai falar assim, tá, mas e o fruto do Espírito? Não vai pregar hoje sobre isso? Porque o fruto do Espírito é simplesmente uma nova natureza, é uma nova vida, e vocês vão entender isso mais para frente. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção esse corpo nosso, esse corpo que é corruptível. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 8:21, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, Paulo aos Romanos ele trata muito sobre isso, sobre essa natureza terrena e o Espírito Santo de Deus. Foi o texto que nós lemos. Depois vocês pegam lá Romanos 5, 6, 7, 8, Paulo vai tratando muito sobre isso. E olha o jeito que Paulo chama esse corpo nosso aqui, é o cativeiro da corrupção. Imagine isso como uma gaiola que prende, e não só prende, muitas das vezes ela tenta sufocar a natureza que existe, e aí começa um conflito, uma briga. Ou só eu que passo por isso? Ou só eu que olho diante de uma situação e falo, como eu queria, mas não posso. E aí começa a briga. E aí você vai tentando, né? Parece o desenho do Pica-Pau, né? O diabinho, Tom e Jerry, né? E o anjinho do lado. E aí você começa essa... Porque a carne é a luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Esse tempo atrás eu abri um culto falando sobre exatamente Romanos 5. E eu citei o exemplo da história daquele homem que tem 2 cachorros, o preto e o branco. E ele põe os cachorros para brigar. E ele faz a aposta no cachorro. Ele fala, hoje quem vai ganhar é o preto. E ele vai lá, aposta e o preto ganha do branco. Aí no outro dia todo mundo aposta no preto. E ele fala, hoje quem vai ganhar é o branco. E o branco vai lá e ganha do preto. E aí um dia perguntaram, como você sabe quem vai ganhar? Ele fala assim, porque o que vai ganhar eu alimento. O que eu quero que perca, eu deixo com fome. O que você tem alimentado é a carne ou o espírito? O nosso espírito só tem uma nova natureza porque nasceu do Espírito Santo. Recebe da vida a virtude que dele e pela presença e o poder da habitação que dele produz o fruto. O seu espírito ele não pode nascer por uma decisão própria sua. Ele só nasce se houver o Espírito Santo, a aceitação do Espírito Santo na sua vida, a abertura para que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Meu Deus, vamos chegar na metade da aula. Então, não seria errado dizer que o fruto do Espírito é o fruto do espírito humano renascido. Mas com isso provém da nova natureza, que por sua vez está relacionada à habitação do Espírito Santo. Paulo ainda falando, ele continua falando sobre essa natureza. E quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, estamos nos referindo não meramente ao espírito humano, mas o poder da operação do Espírito Santo no espírito humano. Eu sei que é um pouco complicado às vezes de entender isso, mas essa distinção ela precisa ser feita, porque nós esperamos que o Espírito Santo ganhe a briga sozinho. Então quando nós falamos assim, a briga do Espírito com a carne, aí você fala assim, não, é o Espírito Santo que tem que brigar. Não, é o seu espírito regenerado, através do Espírito Santo. Então nós precisamos deixar essa definição bem clara, porque não é um papel 100% do Espírito Santo, porque se assim o fosse, a carne não iria suportar, a carne não venceria o Espírito Santo. Então todos nós teríamos santidade. Nós também temos que entender a nossa responsabilidade. Aí é onde o bicho começa a pegar,
Por quê? Porque se tem uma geração de crentes que não é responsável com a palavra ou com as coisas de Deus, é a nossa. Nós não temos mais responsabilidade, nós não temos mais responsabilidade com mais ninguém. É uma geração de aliança quebrada, na sua grande maioria, assim, diga-se de passagem. Eu sei que não é uma unanimidade. Irmãos, é só você ver antigamente. Você não precisava assinar nada, era de boca. Você falava, ó, eu tenho uma aliança, vou pagar, pagava. Hoje você pode assinar, pode dar o CPF, pode dar o RG, pode passar o cartão. Se não quiser pagar, não paga. As pessoas, elas têm perdido isso, essa responsabilidade. E assim também é com Deus. Ou seja, a frutificação na vida cristã não está relacionada somente às obras, mas está relacionada à conduta. É uma conduta. Por quê? Porque obra, qualquer religião tem. Se você pegar o centro de Umbanda, eles fazem ação social, tem obra. Se você pegar o centro espírita, tem obra. Os vicentinos, muito melhor do que a gente. As irmãs da piedade, da igreja Congregação Cristã, dá banho na gente, cheio de obra. É lógico que é importante também ter as obras. Estou dizendo que a obra não é importante, mas o que Paulo está dizendo assim, que não é só de obra, é de conduta. A frutificação, ela está relacionada à conduta. Como eu disse para vocês, eu posso vir aqui cantar lindamente, eu posso pregar lindamente aqui, mas a minha conduta no meu dia a dia não condiz. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é a morte, mas do Espírito é vida e paz. Precisamos fazer uma escolha. Qual natureza nós vamos nos devotar? Porque a qual nós seremos mais devotos permite que haja controle e influência sobre a nossa vida. Essas duas naturezas, ela vai existir enquanto você viver. Você ainda vai estar lá com 80 anos lutando contra os seus pecados, os seus desejos. Você vai lutar por toda a vida. Tem jovem aí que pensa em quando eu casar e isso aí que passa. Depende. Às vezes não. Então veja, essa luta da carne, ela não está ligada. Olha aí o escândalo desse senhor aí, ó, de 60 anos, aqui de Guararema, piloto de avião, inclinado às suas paixões, seus desejos, seus devaneios, as suas luxúrias da carne, ao ponto de gerar uma abominação dessa daí de uma criança, que isso para mim é abominação. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Porque senão esse daí não ia ter perdão. Mas eu não sou Deus. Nós precisamos de fato conseguir entender e mensurar essa ideia de frutificação. Ela está ligada a uma natureza, a ação do Espírito Santo, para que haja o governo. O que vai governar você? Quando você entender que o Espírito Santo precisa governar a sua vida, você vai gerar bons frutos. Aí a pergunta é: o que é o fruto do Espírito? E a resposta é: não é os frutos, mas sim o fruto. Talvez você está olhando aí o slide falando assim, está errado. E eu acho que até no nosso banner de divulgação da série está errado. Está lá os frutos do Espírito, mas na verdade é o fruto do Espírito. É singular. Isso indica que é um caráter completo produzido pelo Espírito Santo no crente. Não dá para você fluir num fruto e no outro não. Eu vou melhorar isso, fica tranquilo. Não é esforço humano, não é comportamento forçado, é transformação interior. Olha o que Paulo está dizendo. Mas o fruto do Espírito é. Ele não falou os frutos do Espírito, ele falou o fruto do Espírito é. Talvez esse aqui é o grande pulo do gato do estudo de hoje, para que você saia daqui gravando isso. Porque eu vou ser bem sincero, eu também falava muito os frutos do Espírito. E você vai ver quando eu divulgava aqui, eu falava, olha, vamos falar sobre os frutos do Espírito. Mas estudando, é tão claro e tão nítido. É o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia apresenta no singular. O fruto é diferente dos frutos. Não podemos desenvolver uma parte e não desenvolver outra. Eu amo,
mas eu não tenho longanimidade, tenho paciência. Eu amo, nossa, eu trato bem meus irmãos aqui. Vixe, mas lá na minha casa, meu irmão, não tem domínio próprio nenhum. Grito, brigo, xingo, quebro tudo. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é apenas desenvolvendo um personagem. Foi o que eu coloquei, isso demonstra uma característica de desenvolvimento forçado e não pelo Espírito Santo. Quando eu venho aqui na minha casa, uma vez eu lembro disso como se fosse hoje, eu fui fazer um curso, Casados para Sempre, com a Vilma, e aí, de uma outra igreja, e aí no início de um casal de um presbítero. Irmão, só que você vai ficando tão intenso o negócio, não sei se você já fez esse curso aí, é uma maravilha. Vai ficando tão intenso que você vai criando uma amizade com os irmãos ali, o negócio são 3 meses ali, que você fica junto. Eu sei que quando a gente já estava com uns 2 meses e pouco, a mulher levantou e começou a chorar. E ela falou assim, apontou para o presbítero e falou assim, ele bate em mim. Irmãos, aquilo foi como uma bomba. Eu falei, não acredito. Sabe aquele ternão, gravata, jargão? Você fala, meu Deus, esse cara aí é quase isso é um varão mesmo, varão do Senhor esse daí. Batia na mulher, irmãos. Ou seja, na igreja era um personagem, na vida era outra pessoa. Isso não é fruto do Espírito. Isso é um desenvolvimento forçado. Eu forço. Tem muita gente que se esforça muito aqui dentro da igreja para ser o que não é lá fora. Mas se nós temos o fruto do Espírito, irmão, é natural. É como o único fruto. Então, quando nós olhamos para tudo aquilo lá, você pode usar o exemplo que o Luciano Subirá dá, isso aí, exatamente. Uma tangerina, mexerica, sei lá como é que se chama isso aí, laranja. É um fruto com vários gomos. Você já viu uma mexerica que desenvolve 2 gomos, o resto ou não desenvolve tudo ou não desenvolve nada? É exatamente isso. É desse jeito que são o fruto do Espírito, que é tudo aquilo. Não dá para ter um e não ter o outro. Ou a gente tem tudo, ou não. Está te faltando um, então vamos começar a rever e vamos pedir para o Senhor. Entrar em oração, falar, Senhor, eu preciso desenvolver. Porque eu achava que era só uma parte, que eu faltava outra. Não, ou tem tudo ou não tem nada. E complicou mais, né, irmãos? Ficou um pouquinho mais difícil, né? Parece que eu estava tão perto. Agora parece que eu voltei na estaca zero, mas amém. A verdade nos liberta. Porque senão você poderia olhar para os 9 e falar assim, eu tenho 7. Só me falta 2. Só me falta domínio próprio e longanimidade. Só me falta isso, que eu estou quase. Aí hoje você entendeu que você precisa voltar. E você estava bem tranquilão no 7. Falando, não, eu tenho 7. Eu estou bem. Não, irmãos. Nós precisamos ter tudo. Então a primeira epístola aos Coríntios fala sobre amor. Irmãos, aqui infelizmente é 9:2. Eu vou passar bem rapidamente, mas eu vou mandar o estudo para vocês. O mais importante não é citar cada um desses frutos, ou parte do fruto, mas é dizer que o fruto ele está ligado a uma nova natureza, e essa natureza nos traz a responsabilidade de entendermos o que estamos fazendo no corpo de Cristo. E essa natureza ligada à natureza de Deus é uma nova natureza que gera frutos. O fruto ele gera frutos, tá bom? Então amor está acima de tudo, não é o mais importante, mas Paulo muitas das vezes vai dizer que ele está acima até mesmo dos dons. Então talvez é por isso que ele coloca como o primeiro da lista, tá? Aí ele fala em João, Jesus falando em João, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. E aí no final ele diz, nisto todos conhecerão vocês como os meus discípulos. E ele volta a dizer, se tiverem amor uns pelos outros. Romanos 5:5, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Eu não consigo amar. Peça com o Espírito, porque é o Espírito Santo que derrama. É só você querer amar e o Espírito Santo vai agir. Alegria. Esse aqui é o grego, tá bom? Aí a forma que ali é o jeito que se escreve certo, é que é a forma que se pronuncia, tá? Então, contentamento espiritual, independente das circunstâncias. Existe uma diferença entre alegria e felicidade. Felicidade depende do que acontece, alegria depende de quem habita em você.
Podemos relacionar a alegria com a presença de Deus. Se você sente a presença de Deus, irmão, está tudo caindo. Você viu aquele crente? É só alegria. Eu tenho uma tia que é assim, a tia Geusa. Eu não sei quais são os problemas dela, até porque eu não sou tão próximo dela. Eu não sei quais são, mas eu sempre vejo ela feliz. Mas eu sei que ela tem problema, todo mundo tem. E esse dia ela caiu, irmão, quebrou o braço. E a mão dela ficou desse tamanho assim, ó. Eu estava até preocupado, mas agora ficou bom, agora já está legalzinho. Mas, irmão, estava feio. Mas você nunca via ela reclamando. Ela sempre feliz, sempre alegre. Mas devia estar doendo. Isso é alegria. Alegria é a presença de Deus. Olha o que o salmista fala: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Oh, glória. Olha o que Lucas escreve em Atos: os discípulos, porém, estavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Vê que a alegria está ligada ao Espírito Santo. O próprio Jesus diz em João 15: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando ele diz a minha alegria, ele está distinguindo da alegria natural para a alegria espiritual. A alegria natural, ela é passageira. Eu tomava uma, meu testemunho é muito ligado à bebida, né? Irmão, eu sou meio tímido, mas quando eu tomava uma, eu ficava tão feliz, dançava até forró. Pisa na barata, pisa. Eu dançava a calcinha preta, dançava um monte de coisa lá. Mas essa alegria passa. Essa alegria é tão passageira, tão momentânea. Era tão passageira que no outro dia eu falava: eu nunca mais vou beber, até sarar, né? E essa era a alegria passageira. E Jesus está distinguindo. Sabe quando ele está lá trocando ideia com a mulher lá e falando da água? Fala: se você voltar a beber dessa água, você vai ter sede, mas se você beber da minha, você nunca mais terá sede. É exatamente isso. Rapidinho, irmãos. Quem já ouviu aquele versículo que diz que na presença do Senhor, quem sabe completar aí? Na presença do Senhor até a tristeza salta do quê? Tá, vai estar errado, viu? Deixa eu só explicar rapidinho aqui para vocês aqui. Esse texto está lá em Jó 41, 22. Só que se você ler o texto, você vai ver que não está falando de Deus, está falando de Leviatã, uma criatura, tá? Depois eles corrigiram isso, tá? Então eles tiraram, então ficou assim, se você pegar a nova tradução, a NAA mesmo, se você pegar a nova tradução, não tem a palavra mais alegria, no lugar colocaram desespero. O que Deus está falando com Jó ali? Jó, você é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, e ele fala da grandeza de Leviatã. É Deus citando Leviatã para Jó, tá? Depois qualquer dia a gente entra um pouco mais nisso daí, mas Neemias 8:10 vai falar assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é verdade, tá? Mas quando você estiver aqui ministrando, ou quando você for em algum lugar que as pessoas estão meio tristes, fala assim: na presença do Senhor até não, isso aí não é Bíblia, tá bom? Isso aí é um texto que Deus está pegando no pé de Jó e falando: Jó, você é pequeno demais, tá bom? Deus está ensinando Jó algumas coisas. Mas vamos embora. Paz, estado interior de descanso e reconciliação com Deus. Tem 3 dimensões de paz, irmãos, que nós devemos experimentar. Primeiro é a paz com Deus, segundo é a paz interior, e terceiro é a paz relacional. Eu posso ter paz com vocês, eu posso ter paz com Deus, mas se eu não tiver paz comigo mesmo, vai estar faltando. E assim por diante. Se estiver faltando alguma dessas pazes aqui, não vai estar completo o espírito de paz, tá? Vamos lá. Existe uma outra palavra no hebraico, no Antigo Testamento, que se usa para paz, que é shalom, né? Algumas igrejas até usam isso aí como um cumprimento. Shalom. Eu acho engraçado, eu acho até legal. Shalom, me sinto um judeu, né? Então, quando você vai para Israel, eles falam bastante shalom, shalom, tá? Mas significa estar bem totalmente e prosperidade também, tá bom? Olha o que Jesus fala: deixe com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Essa paz dele não é necessariamente circunstancial, porque senão ele não haveria necessidade de falar sobre ter medo, que normalmente vem das circunstâncias, mas é uma paz interior que nos governa, tá? Longanimidade, paciência prolongada diante das provações.
É mais do que esperar, é suportar pessoas difíceis sem explodir. Tem gente que tira a gente do centro, né? Tem gente que tira a gente da nossa razão. Então nós precisamos de longanimidade, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Hebreus 6:12. Longanimidade é ter paciência, irmãos. E é por isso que a paciência e a fé, elas andam de mão dadas. Olha o que o escritor aos Hebreus vai falar a respeito de Abraão, que é o pai da fé. Assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Então a fé, ela está ligada à paciência. Tenha paciência, irmão, que as coisas vão acontecer. Não é no seu tempo, no tempo de Deus. Vamos correr um pouquinho aqui. Benignidade, gentileza ativa, coração inclinado ao fazer o bem, disposição interna e tratar com doçura. Esta palavra está relacionada não só à benignidade, mas também à integridade, até mesmo à bondade, no sentido um pouco mais, digamos, moral. Por quê? Porque existe também essa parte do fruto que é bondade, que é retidão prática, fazer o que é correto diante de Deus. Então, qual é a diferença de longanimidade para bondade, ou melhor, de benignidade para bondade? Atitude gentil e ação justa, tá? Alguns comentaristas apontam o significado das palavras benignidade e bondade são muito parecidas. E alguns estudiosos definem a primeira, que é benignidade, como a qualidade do coração e da emoção, e a segunda como a qualidade da conduta e da ação. Então nós podemos dizer assim que a benignidade é o desejo e a bondade é o executar, tá? Fidelidade, lealdade, constância, confiabilidade, não é apenas ter fé, porque nós falamos de fidelidade, essa fidelidade de ter fé em Deus, ser fiel a Deus mesmo diante das lutas, das provações. É lógico que isso também estende para uma fidelidade de pessoas, de vida. Como eu falei, nós estamos diante de uma geração que quebra aliança por qualquer coisa. Então nós precisamos talvez um pouco mais de fidelidade. É ser alguém digno de confiança. Daniel permaneceu fiel na Babilônia. Você conhece a história de Daniel, não dá para entrar muito no contexto, mas ele foi fiel. Ele foi fiel nos dias bons, mas ele também foi fiel nos dias ruins. Essa fidelidade também se estende a José. José foi fiel no dia da provação, quando a mulher foi lá, a mulher do faraó foi atrás dele lá, e aí ele pulou fora. Tá bom? Vamos lá. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que se fortaleceu e me considerou fiel. Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo, falando sobre essa fidelidade, essa mesma palavra. E na segunda carta ao Timóteo ele também fala, transmita aos homens essa fidelidade, ensina com essa fidelidade. Mansidão, que ela também é o grupo de palavras relacionadas com bondade, gentileza. Ela tem a ideia também de humildade, mas também de bondade. Tomem sobre vocês o meu jugo e apresentam diante de mim, porque sou manso e humilde de coração. É sobre essa mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Mateus 5. Então não é só a capacidade de você não explodir, não se irritar, mas de se manter cheio de gentileza com humildade. Isto de fato está relacionado à nova natureza. Uma pessoa cheia de gentileza, uma pessoa humilde. Isso, irmão, só quem é um novo convertido, ou novo, perdão, que é uma nova natureza, perdão. Tem gente que está na igreja, irmão, parece que tem um rei na barriga. Sabe tudo da Bíblia, conhece tudo de Jesus, mas está aqui só anotando os erros para depois ficar, ó o que cantou, ó o que falou. Não tem essa humildade. Não, se coloca assim. Tem gente que começa a estudar, fica soberbo. Não sou contra o estudo, tá bom? Pelo contrário. Domínio próprio. Talvez esse é aquele que a gente mais fala. Aquele que a gente mais troca ideia. Eu preciso danado desse domínio próprio. Significa autocontrole, virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, e especialmente os apetites sexuais. É isso que Paulo está tratando. Não é simplesmente dominar os seus desejos e paixões para outras coisas. Paulo está tratando aqui exatamente desse aqui, ó, apetites sexuais. Nós vemos que dentro da sexualidade é onde tem se devastado famílias, igrejas, legados, ministérios. Nossa, irmão, como a sexualidade ela é algo que é a pedra no sapato do homem, né?
Onde você viu um senhor de 60 anos, irmãos? Onde, sabe, não é que é uma pessoa desinstruída, não. É a pessoa estudada, a pessoa instruída, a pessoa vivida, e ainda se levar por essas paixões assim, ó. Então, quando nós falamos de domínio próprio, não é só você explodir no trânsito, na fila do mercado, com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, explodir com qualquer situação, não. É essa questão também desses apetites sexuais. Relaciona-se à disciplina espiritual. Você quer vencer isso? Disciplina espiritual. Não dá tempo de ler, irmãos, mas Pedro vai falar sobre isso, sobre o domínio próprio. Tá bom? É interessante, ó, vamos ler lá. O domínio próprio é o domínio próprio, perseverança, perseverança, a piedade, fraternidade, fraternidade, amor. Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos. Olha o Pedro falando aí também. Pedro falando sobre gerarmos fruto, que nós precisamos o quê? Domínio próprio e, lógico, uma outra lista aí que ele coloca. O que leva um fruto a desenvolver? Nós podemos fazer um paralelo com o fruto natural. Primeiro, ele precisa estar ligado numa árvore. Jesus diz que ele é a videira e nós somos o ramo. Uma vida com disciplina espiritual. O que leva um fruto a desenvolver? Pastor, como que eu faço para desenvolver o fruto do Espírito? Uma vida com disciplina espiritual. Falamos disso em janeiro. Oração, devocional, leitura bíblica. O que mais? Jejum. Obrigado, pastora, salvou eu. Disciplina espiritual. De tempos em tempos, precisamos pegar uma lista das características do fruto e avaliar. Estou andando em amor? Estou manifestando alegria? Estou andando em paz? E lembre-se das 3 etapas da paz: com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Estou andando no domínio próprio, manifestando bondade, benignidade, mansidão e fidelidade? Então, de tempos em tempos, você precisa pegar Gálatas 5, ir lá e ler e se questionar. Eu estou andando em amor? Eu estou andando em alegria? Eu estou andando em paz? Faça uma autoavaliação periódica, irmãos. E se constatar que tem alguma área que está ali dando problema, essa constatação negativa de que não estamos, deve nos levar ao arrependimento. Não é a se afastar de Deus. Ai, Deus não me ama. Não, é você constatou. Olhei e falei, rapaz, estou amando pouco. Rapaz, eu estou meio tribulado, eu não estou mais em paz não, parece que as circunstâncias estão tomando conta da minha vida. Então o que é isso? Arrependimento, conserto, ajusta isso com Deus, tá? O fruto não é produzido por esforço humano, ele é resultado de permanência. Não é por eu me esforçar para me ter o fruto, não, é eu permanecer em Cristo. Eu estar em Cristo. Por quê? Porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Então no tempo certo, na temporada certa, na estação certa, o fruto vai vir. Mas eu preciso estar ligado à videira. O Espírito produz o que a lei nunca conseguiu produzir: transformação interior. É por isso que Jesus está falando para Nicodemos: nasce de novo. Nicodemos era cheio de lei, mas lhe faltava o Espírito Santo. E aqui para encerrar, irmãos, assim como nós dividimos os dons em 3 categorias, nós podemos dividir o fruto em 3 categorias. Amor, alegria e paz está muito ligado à relação com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade, relação com as pessoas. Fidelidade, mansidão e domínio próprio, é relação consigo mesmo. Então é distinguir o que é dom e o que é fruto. O dom, para ficar bem simples, o dom é aquilo que eu faço para o próximo. Como eu expliquei para vocês, uma árvore não come do seu fruto. Uma árvore não pode se alimentar. Então eu gero um fruto para que outras pessoas se alimentem. Então os meus dons não é para benefício próprio, mas sim para o benefício do próximo, da igreja, dos irmãos, daqueles que estão à minha volta. Então isso é um dom. Um dom eu gero benefício para o outro. O fruto, ele é para gerar benefício em mim. Por quê? Porque eu preciso estar ligado em Cristo, eu preciso dar bons frutos, eu não quero ser cortado, eu não quero ser jogado fora. Então, os dons é para servir o próximo, mas os frutos, ou o fruto, é para que eu possa crescer em Cristo. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós te damos graça por mais um culto, nós te damos graça por aprendermos um pouco mais da tua palavra. Senhor Jesus, se faltou algo a ser ensinado, que o teu Espírito Santo possa trazer um entendimento. Mas nós te pedimos, Deus,
que não nos falte o fruto do Espírito, que possamos fluir, Senhor Deus, naqueles 9 listados por Paulo. Se tem algum desses 9, ó Deus, que tem nos faltado, que possamos completá-lo, para que esse fruto possa ser completo. Espírito Santo, nós colocamos nossos corações dependentes de Ti. Nós Te entregamos o nosso coração, com os nossos erros, as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas faltas, e Te pedimos, nos mude, nos transforme, porque nós não queremos ser lançados fora. Ajusta aquilo que precisa ser ajustado, Deus. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Nos ensina a amar mais, Pai. Nos traz paz mesmo diante das dificuldades e das lutas. Senhor Jesus, nos traz fé mesmo em dias maus e difíceis. Que esses frutos, ó Pai, não venha trazer nenhum tipo de soberba para nós, mas que possamos cada vez mais caminharmos em humildade, em mansidão, em compromisso contigo e com a tua igreja e com pessoas. Obrigado por tudo. Nos despede, nos leve em paz de volta para os nossos lares, nos guarda, nos proteja, e que possamos ter uma quinta, uma sexta abençoada. Senhor Jesus, eu quero já Te entregar a conferência que vai começar sexta-feira em Tuas mãos. Conduz cada um dos ministros que estarão neste altar, que essas palavras possam vir como um alimento para as nossas almas, para o nosso espírito. Senhor Jesus, nós sabemos que existe uma batalha travada para que pessoas não venham para esta conferência, e nós clamamos agora pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que essa batalha possa ser vencida, que as pessoas não possam ser paradas, e aqueles que precisam ouvir a verdade do Teu Evangelho possam estar conosco. Espírito Santo, esta casa é Tua, graças nós Te damos por tudo, em nome de Jesus, amém. Estenda sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,